5 jogadores que já defenderam Flamengo e Cruzeiro. Confiram os nomes depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Respeita Meu Manto. Domingo é dia de Cruzeiro e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Um duelo repleto de tradição e cheio de histórias, mas que este ano tem um ingrediente especial, que é o primeiro jogo do Gabigol contra o seu ex-clube, o Flamengo, ou seja, é um duelo repleto de expectativas. E pensando nisso, eu trouxe hoje aqui uma lista de 5 jogadores que já jogaram tanto pelo Flamengo tanto pelo Cruzeiro. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Chega like maroto, compartilhe esse vídeo agora sim. Bora conferir essa lista. Abra essa lista falando de um zagueiro que era bastante conhecido no futebol brasileiro nos anos 80 e 90. O Wilson Gotardo era um daqueles zagueiros clássicos, raçudo, que era conhecido como xerife pelos times onde passava. Ele, por exemplo, tem uma história marcante com o Botafogo, onde é considerado ídolo até hoje. Entretanto, em 1991, ele trocou o glorioso pelo rubro-negro carioca, ou seja, o rival. No Flamengo, ele ficou até 1993. Nesse período, ele jogou 135 jogos e marcou 7 gols, onde conquistou os títulos do Campeonato Carioca de 1991 e o Campeonato Brasileiro de 1992. Essa boa passagem pelo Flamengo abriu portas para o futebol na Europa, onde ele não ficou por muito tempo, mas quando voltou para o Brasil, continuou a fazer história. Teve uma outra passagem pelo Botafogo e depois ele foi parar no Cruzeiro em 1997. Nessa passagem pelo Cruzeiro, ele ficou por 2 temporadas, onde ele conquistou o principal título da sua carreira, que foi a Libertadores da América de 1997. E ele era o capitão daquele time. Pelo Cruzeiro, além da Libertadores, ele conquistou um bicampeonato mineiro em 97 e 98 e a Recopa Sul-Americana do ano de 1998. Ou seja, um zagueiro que fez história tanto pelo Flamengo como pelo Cruzeiro. O próximo nome dessa lista é o meio-campista, também ponta direita, que ainda está em atividade no futebol brasileiro. Everton Ribeiro fez história tanto no Flamengo como no Cruzeiro, onde é considerado ídolo nas duas torcidas. Everton Ribeiro despontou para o futebol brasileiro no começo da década passada, mas foi justamente a sua passagem pelo Cruzeiro que consolidou ele como um dos melhores meio-campistas desse país. No Cruzeiro, ele ficou de 2013 até 2015, onde conquistou o bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014 e também conquistou o Campeonato Mineiro de 2014. Mas foi justamente jogando no Cruzeiro onde ele marcou um dos seus gols mais antológicos da sua carreira. E foi justamente contra o Flamengo, pela Copa do Brasil de 2013. Apesar desse gol, o Cruzeiro acabou sendo eliminado naquela edição justamente para o Flamengo, mas o gol ficou marcado na história. Depois disso, ele foi jogar no futebol árabe e voltou para o Brasil em 2017. E foi justamente para o Flamengo, onde ele ficou por 6 temporadas e teve o seu momento mais vitorioso da carreira, onde ele jogou 394 jogos e marcou 46 gols. Nesse período, ele conquistou um tricampeonato carioca, um bicampeonato brasileiro, um bi da Libertadores da América, também conquistou Copa do Brasil, conquistou Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, ou seja, o Everton Ribeiro conquistou tudo e mais um pouco pelo Flamengo. Atualmente ele está jogando pelo Bahia, mas vai saber se no fim da carreira dele ele não vai querer encerrar pelo Flamengo ou até mesmo pelo Cruzeiro. O próximo nome é um zagueiro que se aposentou recentemente do futebol brasileiro, mas que teve passagens curiosas pelo Flamengo e pelo Cruzeiro, apesar de ele ter consolidado o nome dele jogando no Palmeiras anos depois. Felipe Melo é considerado um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro e iniciou sua carreira exatamente nas categorias de base do Flamengo. Subiu para o time profissional em 2001 e ficou até o começo de 2003. Nesse período, ele jogou 71 jogos e marcou 11 gols, onde ele conquistou um campeonato carioca e também conquistou a Copa dos Campeões em 2001. Mas, em 2003, ele foi vendido para o Cruzeiro, onde ficou por 2 temporadas. Nesse período, ele conquistou a tríplice coroa em 2003.
ou seja, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Curiosamente, essa Copa do Brasil foi justamente contra o Flamengo. Na Raposa, ele jogou por 44 jogos e marcou 3 gols, ou seja, uma passagem marcante naquele super time do Cruzeiro de 2003. O Felipe Melo não morre de amores pelo Flamengo, mas com certeza pela Raposa ele tem boas recordações. Tá gostando do conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, compartilhe esse vídeo e siga o canal nas redes sociais. O Instagram, _respeita meu manto, e o TikTok, o Kawaii, é respeita meu manto. Agora vamos continuar com a lista. O próximo nome dessa lista é um dos meio-campistas mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Pouquíssimos atletas tiveram o privilégio de ter a carreira que o Zinho teve. Ele que foi revelado pelo Flamengo em 1986 e ficou no clube carioca até 1992. Nesse período, ele jogou por 395 jogos e marcou 57 gols. Conquistou vários campeonatos cariocas, conquistou também 2 campeonatos brasileiros em 1987 e em 1992, um com o Zico e outro com o Júnior, e também conquistou a Copa do Brasil de 1990. Depois disso, ele fez história também pelo Palmeiras, pelo Grêmio, pela Seleção Brasileira, onde conquistou a Copa do Mundo de 1994, e lá em 2003 ele foi parar no Cruzeiro, onde conquistou a Tríplice Coroa, ou seja, ele ganhou o Campeonato Mineiro, o Brasileirão e a Copa do Brasil, em cima do Flamengo. Na Raposa, ele jogou por 32 jogos e marcou 3 gols. Depois dessa passagem pelo Cruzeiro, ele ainda teve outra passagem pelo Flamengo, em 2004 e 2005, onde ele jogou por 62 jogos e marcou 8 gols. Nessa passagem, ele conquistou o Campeonato Carioca de 2024. Sem dúvida alguma, um nome que merecia muito estar nessa lista. O último nome dessa lista não poderia ser outro senão do lendário goleiro Raul Plasma, que fez história tanto no Cruzeiro como no Flamengo, além, claro, de ter eternizado a camisa amarela de goleiro. Na Raposa, ele ficou por 12 temporadas jogando 557 jogos. No Cruzeiro, ele ficou de 1965 até 1977. E nesse período, ele conquistou 10 campeonatos mineiros, conquistou um campeonato brasileiro e também a Libertadores da América. Em 78, ele trocou o Cruzeiro pelo Flamengo e ali se iniciou a era mais vitoriosa da sua carreira, onde ele conquistou 4 campeonatos cariocas, conquistou 3 campeonatos brasileiros, a Libertadores da América de 81 e o Mundial Interclubes de 1981. Ou seja, ele teve uma passagem marcante também pelo Cruzeiro, mas pelo Flamengo foi onde ele conquistou os maiores títulos da sua carreira. E também defendeu a meta do Flamengo por 227 jogos, sendo considerado o maior goleiro da história do Flamengo. Sem dúvida alguma, o nome que merecia encerrar com chave de ouro essa lista marcante de jogadores que já passaram pelo Flamengo e pelo Cruzeiro. E é isso, pessoal. Esses foram 5 jogadores que defenderam Flamengo e Cruzeiro. E no domingo, quem será que vai vencer? O Flamengo? O Cruzeiro? Quem será que vai vencer no duelo Gabigol contra Rascaeta? Deixe aí nos comentários. Antes de sair desse vídeo, galerinha, ative as notificações e fica por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Recebendo desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. Até a próxima, pessoal.